Videoaula de programação C de número 3. Vou mostrar hoje como utilizar diferentes tipos de dados dentro do printf, ok? Então aqui temos uma estrutura básica de um programa C, beleza? E como vimos nas últimas aulas, já utilizamos um tipo de dado, que é o tipo texto, o tipo string, que vem entre aspas duplas, ok? Então a nossa função printf, que imprime no console, ela reconhece uma string direto, de forma direta, sem precisar especificar esse tipo para ela. Porém, os outros tipos de dados, a gente tem que indicar para essa função o tipo de dado. A gente tem que dizer para ela, ok? Então, vou mostrar como que isso funciona. Então, para indicar o tipo de dado, a gente vai ter um código específico, que vai ser % e o caractere relacionado àquele tipo. Por exemplo, no caso de uma string, no caso de um texto, vai ser o caractere S, minúsculo, ok? Então, %S vai indicar para a minha função printf que o dado que eu quero imprimir é do tipo string, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, tipo string texto. O próximo dado eu vou chamar %C para caracteres. E qual tipo de dado que é esse? Caracteres vão vir sempre entre aspas simples, ok? Sempre entre aspas simples. E dentro apenas um caractere. Pode ser qualquer caractere do teclado. Pode ser barra, asterisco, exclamação, letra maiúscula ou minúscula. Porém, somente um caractere. Beleza? Então esse é o tipo de dado caractere, tipo char. Beleza? Decore essa palavra, tipo char. O próximo, indicado por %d, vai ser do tipo inteiro, números inteiros, tipo int. E como que eu apresento o número inteiro? Simplesmente escrevendo ele. Por exemplo, 27, 270, 100, sempre número inteiro, beleza? E o próximo dado, indicado por %f, vai ser do tipo fracionado, que no caso seria o tipo float, beleza? Então, o que quer dizer um número fracionado? Um número com casa decimais. Eu posso colocar aqui 5.8, 5 e por aí vai, beleza? Então, para indicar um número fracionado, eu uso o %f. Ok, agora a gente já sabe como indicar para o printf os tipos de dados que eu quero imprimir. Agora, onde que eu tenho que indicar isso? Eu vou indicar na frente do dado. Por exemplo, eu tenho aqui o código Olá Mundo, que todo mundo já viu. Na frente, eu coloco outra string, beleza? E separo por vírgula. Essa primeira string é que vai indicar o tipo a seguir, ok? Separado por vírgula. No caso, eu tenho um texto, uma string aqui, eu posso indicar %s, indicando que vem uma string para ele imprimir. Eu vou executar e está aí, imprimiu Olá Mundo. Porém, a gente sabe que string não é necessário fazer isso. Ele já imprime direto. Agora, caso eu queira informar, por exemplo, um caractere, um char, então eu vou aqui colocar um caractere, que no caso nós já vimos, vem entre aspas simples. Coloquei o caractere A e eu vou ter que indicar para o printf, através aqui do %C agora, beleza? Minúsculo, que vem um char para ele imprimir. E está aí, imprimiu para mim o caractere A, beleza? Mesma coisa para o inteiro, %d para o inteiro, de acordo com a nossa tabelinha aqui. E agora eu vou colocar um número inteiro, 27. Tá aí, imprimiu para mim 27 normalmente. E, por último, %f para imprimir números fracionados. Coloquei aqui 29.5. Tá aí, 29.5, 0000, porque no caso do número decimal, no caso do número fracionado, que é um tipo float, ele sempre vai imprimir aquela quantidade de casas decimais. Beleza? Eu posso
diminuir essas casas decimais, colocando depois do porcento, ponto 0 para imprimir nenhuma casa decimal. Tá lá, apenas imprimiu 30, arredondou. Agora se eu coloco ponto 1, imprime apenas uma casa decimal, 29,5. Se eu coloco ponto 2, imprime duas casas decimais, beleza? Ok, então a gente já entendeu como indicar para o printf o tipo de dado a ser imprimido. E eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso imprimir vários dados ao mesmo tempo no mesmo printf. Porém, eu vou ter que indicar todos os dados que eu quero imprimir com seus correspondentes tipos e na sequência correta. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho aqui 29,5, que no caso é um número fracionado, eu separo por vírgula e quero imprimir também um caractere, que no caso é a letra G, beleza? Então eu informei aqui %f, que é o meu primeiro dado, após a vírgula. O meu segundo dado após a vírgula, eu coloco aqui na sequência, %c, que no caso indica caractere, beleza? Na ordem correta. O 29,5, que é fracionado, que é float, veio primeiro, então eu coloquei aqui %f. Separou por vírgula, colocou o meu caractere, o meu tipo char. Eu indiquei para o printf que o seguinte é o tipo char. Executei e está aí. Imprimiu para mim o número fracionado e depois a letra G. A mesma coisa, se eu quiser colocar aqui um outro número, por exemplo, 25, separei por vírgula e vou ainda imprimir um texto. Olá! Ou seja, eu coloquei os 4 tipos de dados em sequência aqui, ó. Meu tipo float, separei por vírgula, o tipo char, separei por vírgula, tipo inteiro, separei por vírgula e o tipo string no final. Então eu vou ter que indicar nessa mesma exata sequência para o printf através dessa primeira string, que no caso vai ficar %f, %c que já temos ali, %d para o inteiro, %s para a string. Executei e está aí, imprimi os 4 tipos para mim. Está lá o tipo float, o tipo caractere, o tipo inteiro e o tipo string. Beleza? É assim que faz para imprimir vários dados ao mesmo tempo. E agora temos algo que é mais interessante ainda. A gente pode colocar legendas aqui ao imprimir no console. Como assim? Por exemplo, vou colocar aqui no tipo float 65,5, indicando um peso. Aqui eu vou colocar M, indicando masculino. Aqui eu vou deixar 25, indicando idade. E aqui eu vou colocar Carlos, indicando nome. E agora, nessa minha primeira string, que eu passo os tipos que eu quero imprimir para o printf, eu posso colocar legendas, textos, palavras, para ser impresso no console também. Desta maneira, eu posso colocar aqui peso, 2 pontos, na frente a variável peso, que no caso é 65, a variável float. Colocar aqui sexo, 2 pontos, dei um espacinho, e aqui indicando a minha variável caractere. Aqui eu posso colocar idade, 2 pontos, e aqui indicando minha variável inteira. E aqui posso colocar nome, 2 pontos, indicando o meu nome. Executando, podemos ver que aconteceu certinho. Tá aí, ó, peso 65,5, sexo masculino, idade 25, nome Carlos. Beleza? No caso do peso, eu poderia até colocar aqui, ó, ponto 1, que vai deixar mais certinho ainda ali, ó, 65,5. Beleza? Então, dessa forma que a gente pode trabalhar com printf. E eu ainda poderia colocar um /n no início de cada legenda aqui, ó, para quebrar a linha e ficar mais organizado ainda. Executei e tá aí, ó. Peso 65, quebrou a linha, sexo M, quebrou a linha, idade 25, quebrou a linha, nome Carlos. Bem mais organizado. Beleza? E se eu ainda modificar os dados aqui, ó, vai automaticamente modificar lá também. Ok, vou colocar aqui novos dados e executar. Tá aí, modificou todos os dados para mim. Eu preciso modificar os dados aqui. E aqui simplesmente vai ser um atalho, né, para imprimir os dados no console.
ok? Então até a próxima aula.